Isaías 29. Mensagem a respeito de Jerusalém. Que aflição espera a Ariel, a cidade de Davi. Ano após ano celebram suas festas. Contudo, trarei calamidade sobre vocês, haverá muito choro e tristeza. Ariel se tornará exatamente o que significa seu nome, um altar coberto de sangue. Serei seu inimigo, cercarei Jerusalém e atacarei seus muros. Levantarei torres de cerco e a destruirei. Então das profundezas da terra você falará. Suas palavras virão do pó, sua voz sussurrará do chão como um fantasma chamado da sepultura. De repente, porém, seus inimigos mais cruéis serão esmagados como o mais fino pó. Seus muitos agressores serão expulsos como palha ao vento. De repente, num instante, eu, o Senhor dos Exércitos, entrarei em ação com trovão, terremoto e grande estrondo, com vendaval, tempestade e fogo consumidor. Todas as nações que lutam contra Ariel desaparecerão como um sonho. Os que atacam seus muros subirão como uma visão noturna. O faminto sonha que está comendo, mas ao acordar ainda sente fome. O sedento sonha que está bebendo, mas ao amanhecer ainda sente sede. Assim será aos seus muitos inimigos, aqueles que atacam o Monte Sião. Estão espantados? Não acreditam? Continuem cegos se quiserem. Estão entorpecidos, mas não é pelo vinho. Cambaleiam, mas não é por bebida forte. É porque o Senhor derramou sobre vocês um espírito de sono profundo, fechou os olhos de seus profetas e videntes. Para eles, todos os acontecimentos futuros desta visão são um livro selado. Quando você o entregar aos que sabem ler, dirão: não podemos ler, pois está selado. Quando o entregar aos que não sabem ler, dirão: não sabemos ler. Portanto, o Senhor diz: este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens. Por isso, mais uma vez deixarei este povo maravilhado com as obras maravilhosas. A sabedoria dos sábios passará, e a inteligência dos inteligentes desaparecerá. Que aflição espera os que procuram esconder seus planos do Senhor, que realizam seus atos perversos na escuridão. Dizem: o Senhor não nos vê, não sabe o que se passa. Como são tolos! Ele é o oleiro e certamente é maior que vocês. O barro. Pode o objeto criado dizer sobre aquele que o criou: ele não me fez? Pode o vaso dizer: o oleiro não sabe o que faz? Logo, em pouco tempo, os bosques do Líbano se tornarão campo fértil, e o campo fértil produzirá colheitas fartas. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras lidas de um livro, e os cegos verão no meio da escuridão e das trevas. Os humildes ficarão cheios de alegria do Senhor, e os pobres exultarão no Santo de Israel. O opressor já não existirá, o arrogante desaparecerá, e os que tramam o mal serão destruídos. Os que condenam os inocentes com testemunhos falsos desaparecerão. O mesmo acontecerá aos que trapaceiam para perverter a justiça e contam mentiras para destruir os inocentes. Por isso, o Senhor que resgatou Abraão diz ao povo de Israel: meu povo não será mais envergonhado, nem ficará pálido de medo, quando virem seus muitos filhos. Todas as bênçãos que lhes dei, reconhecerão a santidade do Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Os que se desviam terão discernimento e os que se queixam aceitarão instrução. Isaías 30. A inútil aliança entre Judá e o Egito. Que aflição espera meus filhos rebeldes, diz o Senhor. Vocês fazem planos contrários aos meus, acordos não dirigidos por mim. Com isso amontoam pecado sobre pecado, pois sem me consultar desceram ao Egito em busca de ajuda, puseram sua confiança na proteção do faraó, tentaram esconder-se na sombra dele. Mas ao confiar no faraó serão envergonhados, ao esconder-se nele serão humilhados, pois embora o poder dele se estenda até Zoã e seus embaixadores tenham chegado a Ranes,
Todos que confiam nele serão envergonhados. Ele de nada os ajudará, mas sim lhes trará humilhação e desonra. Recebi esta carta acerca dos animais do Neguebe. As caravanas se movem lentamente pelo terrível deserto, lugar de leoas e leões, de serpentes e cobras venenosas. Seguem em direção ao Egito com jumentos carregados de riquezas, camelos levando muitos tesouros, pagamentos em troca de proteção. O Egito nada dará como retribuição. As promessas do Egito não têm valor algum. Por isso, eu o chamo de Raabe, o dragão inofensivo. Advertência para o povo rebelde de Judá. Agora vai e escreva estas palavras, registre-as num livro. Elas permanecerão até o fim dos tempos como testemunha de que esse povo é rebelde e teimoso e se recusa a ouvir a lei do Senhor. Dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não nos digam o que é certo, falem de coisas agradáveis, conte-nos mentiras. Esqueçam a verdade, saiam do caminho estreito, parem de nos falar do Santo de Israel. Esta é a resposta do Santo de Israel. Porque desprezam o que lhes digo e preferem confiar em opressão e mentiras. A calamidade virá sobre vocês de repente, como um muro inclinado que se rompe e desmorona. Num instante desabará e cairá por terra. Serão despedaçados como vasilha de barro, esmigalhados tão completamente que não sobrará um caco grande o suficiente para tirar brasas da lareira ou um pouco de água do poço. Assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel, vocês só serão salvos para voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a sua força, mas vocês não quiseram saber. Disseram, nada disso, entraremos na batalha montados em cavalos velozes. A única velocidade que verão, porém, será a de seus inimigos os perseguindo. Cada um deles perseguirá 1000 de vocês. 5 deles farão todos vocês fugirem. Serão deixados como mastro solitário numa colina, como bandeira no alto de um monte distante. Bênçãos para o povo do Senhor. Portanto, o Senhor esperará até que voltem para ele, para lhes mostrar seu amor e compaixão, pois o Senhor é Deus fiel, felizes os que nele esperam. Ó povo de Sião que mora em Jerusalém, você não chorará mais. Ele será bondoso quando lhe pedirem ajuda, certamente atenderá a seus clamores. Embora o Senhor lhes tenha dado angústia como alimento e aflição como bebida, ele permanecerá com vocês para lhes ensinar. Vocês verão seu mestre com os próprios olhos, e seus ouvidos o ouvirão. Uma voz atrás de vocês dirá, este é o caminho pelo qual devem andar. Quer se voltem para a direita, quer para a esquerda. Então vocês destruirão todos os seus ídolos de prata e suas valiosas imagens de ouro. Jogarão tudo fora como se fossem trapos imundos e dirão, já vai tarde. Então o Senhor os abençoará com chuva na época de plantar. Terão colheitas fartas e muita pastagem para os seus animais. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão cereais de boa qualidade, e o vento levará a palha. No dia em que seus inimigos forem massacrados e as torres caírem, haverá riachos correndo em todos os montes e colinas. A lua será tão brilhante quanto o sol, e o sol será 7 vezes mais claro, como a luz de 7 dias em um só. Assim será quando o Senhor começar a sarar seu povo e a curar as feridas que lhe causou. Vejam, o Senhor vem de longe ardendo de ira, cercado de densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de fúria, suas palavras consomem como fogo. Seu sopro é como inundação que sobe até o pescoço de seus inimigos. Com sua peneira separará as nações para a destruição. Colocará nelas um freio e as levará à ruína. Mas vocês entoarão um cântico de alegria, como os cânticos das festas sagradas. Vocês se alegrarão como quando o flautista conduz um grupo de peregrinos a Jerusalém, o monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir sua voz majestosa e mostrará a força de seu braço poderoso. Em sua ira descerá com chamas devoradoras, chuvas torrenciais, tempestades e pedras de granizo. Por ordem do Senhor, os assírios serão despedaçados. Ele os ferirá mortalmente com seu cetro. Quando o Senhor os ferir com sua vara de castigo, seu povo celebrará com tamborins e harpas. Ele levantará seu braço poderoso e lutará contra seus inimigos.
Tofete, o lugar de fogo, há muito está pronto para o rei assírio. Um monte de lenha aguarda sobre a fogueira. O sopro do Senhor, como fogo de um vulcão, a acenderá. Isaías 31. Que aflição espera os que buscam a ajuda do Egito, que confiam em seus cavalos, carros e cavaleiros e dependem da força de exércitos humanos, em vez de olhar para o Senhor, o Santo de Israel. Em sua sabedoria, o Senhor enviará grande calamidade, não mudará de ideia. Ele se levantará contra os perversos e contra aqueles que os ajudam, pois os egípcios são simples mortais, e não Deus. Seus cavalos são apenas carne e não espírito. Quando o Senhor levantar a mão contra eles, tropeçarão aqueles que ajudam e aqueles que são ajudados. Todos cairão e morrerão juntos. Pois o Senhor me disse: quando um leão jovem e forte ruge sobre a ovelha que ele matou, não se assusta com os gritos nem com os ruídos de um bando de pastores. De igual modo, o Senhor dos exércitos descerá e lutará sobre o monte Sião. O Senhor dos exércitos sobrevoará Jerusalém e a protegerá como uma ave protege o ninho. Defenderá e livrará a cidade, passará sobre ela e a salvará. Ó israelitas, embora sejam rebeldes e perversos, voltem para o Senhor. Chegará o dia em que cada um de vocês jogará fora os ídolos de ouro e as imagens de prata que suas mãos pecaminosas fizeram. Os assírios serão destruídos, mas não por espadas de homens. A espada de Deus os ferirá, entrarão em pânico e fugirão. Os jovens assírios serão levados como escravos, até os mais fortes tremerão de pavor, e os príncipes fugirão ao ver suas bandeiras de guerra. Assim diz o Senhor, cujo fogo queima em Sião, cujas chamas ardem em Jerusalém. Isaías 32. Vejam, aí vem um rei justo. Seus príncipes governarão com retidão. Cada um será como abrigo contra o vento e refúgio contra a tempestade, como riacho no deserto e sombra de uma grande pedra em terra seca. Então todos que têm olhos verão a verdade, e todos que têm ouvidos a ouvirão. Até os que se irão depressa terão bom senso e entendimento, e os que gaguejam falarão com clareza. Naquele dia, os tolos não serão considerados heróis, e as pessoas sem caráter não serão respeitadas, pois os tolos dizem tolices e planejam o mal, praticam a perversidade e espalham falsos ensinamentos a respeito do Senhor. Negam comida aos famintos e não dão água aos sedentos. As artimanhas dessa gente sem caráter são perversas, tramam planos maldosos e mentem para condenar os pobres, mesmo quando a causa dos pobres é justa. Os generosos, porém, planejam fazer o que é generoso e permanecem firmes em sua generosidade. Ouçam, mulheres negligentes, prestem atenção, vocês que são tão arrogantes. Em breve, pouco mais de 1 ano, vocês, presunçosas, ficarão apavoradas. Suas plantações de frutas nada produzirão e não haverá colheitas. Tremam, mulheres negligentes, deixem de lado sua arrogância. Arranquem suas lindas roupas e vistam-se de pano de saco. Batam no peito em lamento por suas belas propriedades e videiras frutíferas, pois suas terras ficarão cobertas de espinho e mato, seus lares alegres e suas cidades felizes desaparecerão. O palácio será abandonado e a cidade sempre agitada ficará vazia. Jumentos selvagens andarão soltos e rebanhos pastarão nas fortalezas e nas torres de vigia, até que por fim o Espírito seja derramado do céu sobre nós. Então o deserto se tornará campo fértil, e o campo fértil produzirá colheitas fartas. A retidão governará no deserto, e a justiça no campo fértil, e a justiça trará paz, haverá sossego e confiança para sempre. Meu povo viverá em paz, tranquilo em seu lar, terá descanso e segurança. Ainda que os bosques sejam destruídos e a cidade seja arrasada, o povo será abençoado. Onde quer que semeiem, terão colheitas fartas, seu gado e seus jumentos pastarão livremente.